Cumprimento todos com graça, paz, amor e as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Esse Deus que nos concedeu o direito de viver o ano 2020, mesmo diante de todos os fatos que aconteceram, e esse Deus que tem dado o direito também, hein? Levanta essa coisinha aqui para cá, para cima. Tem dado o direito também de começar o ano de 2021, amém, queridos? É um grande privilégio, né? Então, quero agradecer muito a Deus por isso e agradecê-lo também. Mas deixa só esse aqui, tá? Esse bota para lá. Agradecer, devido eu estou meio rouco, e aí muito ventilador, muito calor, e a gente não pode perder a garganta, que a gente tem muita pregação e ensino para 2021. Eu tenho que estar com a minha ferramenta boa. A minha ferramenta é a minha garganta. Amém, irmão? Nem todo o corpo, né? Mas a minha garganta é a minha ferramenta. Então, quero, mais uma vez, agradecer a Deus por viver, né, irmãos? Por esse dia. Amém, querido? Respira aí o fôlego de vida para tu ver aí, ó. Olha aí. Que coisa boa, né, irmãos? Você está vivo, né? Então, nós queremos agradecer a Deus. Ao mesmo tempo, queremos também... nós não vamos orar especificamente para todos os nomes, porque eu vou ministrar a Escola Bíblica Dominical. Mas eu tenho um pedido de oração aqui. O Vitor continua orando por ele, aquela criança que a gente colocou no grupo, tá, irmãos? Coração. Mas eu tenho um pedido agora que eu estava ali, a minha irmã entrou ali, a minha irmã Maria Eugênia de Itaboraí, e a Ellie da minha sobrinha, dizendo que o marido dela, meu cunhado, logicamente, o Reginaldo, passou muito mal e foi levado agora às pressas para o hospital e está lá ainda sendo atendido, e a Maria não pôde entrar para verificar o que é, e daqui a pouco ela vai trazer a notícia. Então, Reginaldo, nós vamos orar aqui. O outro pedido logicamente, como um pastor que tem feito a obra de Deus, o pastor Jorge Linhares também encontra-se internado, né, irmãos? Amém, igreja? Pergunta ao teu irmão assim: você está vivo, meu irmão? Agora fala para ele: já acordou? Isso, glória a Deus, né? A gente está com a máscara, mas a gente não tem nada no ouvido não, né? Então, todo mundo escutando, está ouvindo? Então, nós vamos orar para o pastor Jorge Linhares, agradecer a Deus pelo pastor Joarri Palagrim, que saiu do hospital, teve alta, 29 dias, 30 dias aproximadamente. Aprove ao Senhor, né, que ele continuasse aqui nessa terra pregando a palavra do Senhor. Mas o pastor Jorge Linhares, Igreja Batista Getsemane ali de Minas Gerais, e um homem de Deus também, então nós vamos orar agora, tá bom, queridos? Fecha os olhos agora. Senhor, meu Deus, te louvamos e te agradecemos, em primeiro lugar, por esta manhã, pelo direito de viver, pelo ar que nós estamos respirando, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo milagre de acordar. Isso aí não é uma coisa normal como nós pensamos. Para cada um de nós, muitas vezes, é algo normal, mas é um milagre nós acordarmos. Nós queremos te louvar e queremos te agradecer por esta manhã, por esse dia que ainda é chamado Dia do Senhor. Ainda é o dia que o povo do Senhor tem o desejo, o prazer de estar na tua casa para te adorar. Então nós estamos aqui para isso, meu Deus, para te agradecer. Entramos agora no momento de oração pelo Vitor, aquela criança que encontra-se ainda internado, com aquele coraçãozinho, com problema. Meu Deus, nasceu com esse problema, mas nós pedimos que o Senhor venha agora operar. Que o Senhor seja, tu és o médico dos médicos, Pai. Assim como o médico faz a operação, né, humanamente falando, tu opera agora com milagre. Estenda as tuas mãos sobre essa criança. Ah, meu Pai, para que dê alegria àquela mãe, àquele pai e àquela família. Pedimos agora pelo meu cunhado Reginaldo, que encontra-se internado lá no Hospital Leal Júnior, em Itaboraí agora. Meu Deus, em nome de Jesus agora. Foi levado para o hospital muito mal, mas nós pedimos agora que o Senhor venha tocar agora, repreender e paralisar aquele órgão que porventura foi atingido agora por uma doença, por uma enfermidade, só possa tocar agora. E agora fortalecer a minha irmã Maria Eugênia, a filha Hélida, que estão ali um pouco nervosa, mas que o teu Espírito Santo possa agora controlar esses corações.
Pedimos agora, agradecemos pela alta do pastor João Ribo, muito obrigado. E agora queremos te pedir pelo pastor Jorge Linhares, esse homem que tem feito a tua obra nessa terra, tem pregado a tua palavra, cuja filha mandou um áudio para as pessoas orar para o pai dela, e nós estamos agora aqui. Ele nem conhece essa igreja, mas ele precisa saber que existem muitos lugares que estão agora orando por ele, e nós pedimos que o Senhor venha tocar naquele pulmão agora, restabelecer a saúde daquele pulmão agora, aquela respiração. Toca no teu filho que crê no milagre, que crê na libertação, que crê na tua palavra, que tem pregado a tua palavra. Então entra com providência. Nós te agradecemos porque tu és o Deus Todo-Poderoso, e abençoa essa escola bíblica dominical. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero agradecer aí, é a sua neta? Neta, obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Oi? Isso, Júlia e Maria. Maria Júlia dá um nome legal de Marina, senão eu ia falar Maria Júlia, é um nome, né? Eu falo que é a garota mais quieta de Anchieta, né? Estou profetizando, né, irmão? Quando você fala assim, você profetiza, né? Então, Marina e quem? Júlia. Deus abençoe, muito obrigado aí pela tua presença, tá bom? Infelizmente, nós não temos lá hoje a salinha, mas a gente está se organizando para esse ano de 2021, tá bom? Devido à pandemia, devido a algumas coisas. A irmã Elane também tem seus trabalhos, enfim, suas escalas, mas nós vamos melhorar esse trabalho aí em 2021. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós vamos começar uma escola bíblica dominical, até quando Deus assim permitir. Eu estarei aqui e nós vamos começar falando. Eu tenho falado aqui durante algumas ministrações. As moças provavelmente não vão, assim, é um estudo mais profundo, mas Deus vai dar condição de orientá-la logo como pequena, isso. E nós temos falado aqui, nos últimos dias, a presença do Espírito Santo, ele quer se manifestar na igreja. Amém, irmãos? Amém, querido? E por quê? Porque é uma necessidade, já é uma necessidade de o Espírito Santo ser derramado dentro da igreja, irmãos. Nós precisamos urgentemente. Então, nós já não pedimos mais ele, já é uma necessidade, porque só vão suportar todas essas forças que, porventura, ainda vão sermos atingidos, se você, na verdade, estiver coberto e conhecedor do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Nós vamos falar sobre o tema central, é o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Diga assim, batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Algo que a igreja praticamente não fala mais, eu entendo até que é uma artimanha diabólica para que isso não venha ser falado no meio do povo de Deus, porque Satanás sabe que o Espírito Santo é algo poderoso nessa terra. E, logicamente, tudo aquilo que a igreja deixa de falar e de ensinar, nós entendemos que o inimigo está trabalhando para que isso fique oculto, para que os crentes não venham a ser cheios e, ao mesmo tempo, ter a virtude do Espírito Santo para sobreviver diante das adversidades e dos fatos que ainda vão acontecer nesta terra, né, irmãos? Eu não falo infelizmente não, porque está na Bíblia, a gente não pode falar infelizmente. Temos que estarmos preparados, porque nós somos discípulos do Senhor nessa terra. Quem é discípulo de Jesus aí, irmãos? Então nós somos discípulos do Senhor nessa terra, dentro de uma igreja, né, dentro de um povo, mas para dar continuidade à obra que o Senhor realizou aqui nessa terra. Lembrando que quando os discípulos, até os discípulos não ter o batismo com o Espírito Santo, eles eram medrosos, tímidos, tinha as suas briguinhas entre eles, as suas confusões, mas naquele dia que Jesus precisava já de se manifestar de uma outra forma, reúne todos eles, tá? E aí o Espírito Santo vem sobre todo aquele discípulo, e ali eles começam a receber uma força, uma virtude para a sua caminhada no chamado e na obra dos quais eles teriam que realizar. Amém, irmãos? Então nós precisamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, precisamos falar mais sobre o batismo, e nessa manhã nós vamos começar o estudo sobre esse tema, mas
sobre 3 tópicos. Primeiro, nós vamos falar hoje, depois no outro domingo, depois no outro domingo, se assim permitir. A hora que a pastora estiver já preparando lá os seus estudos e assumir a escola bíblica, a gente desce, ela entra e a gente fica pregando no domingo à noite. Por enquanto, nós vamos falar sobre hoje o Espírito Santo. No domingo que vem, se assim Deus permitir, o Espírito Santo e o crente precisa de saber o que é o Espírito Santo na vida dele e depois os dons do Espírito Santo. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, abra a palavra do Senhor, Bíblia Sagrada, vamos ver aqui. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, quem tiver a Bíblia Sagrada aí, Atos capítulo 5. Bastante conhecido dos irmãos, mas apenas uma referência que nós buscamos. Versículo 3 e 4. Versículo 3 e versículo 4. Não vou entrar naquele outro do batismo agora não, que hoje nós vamos falar do Espírito Santo, depois que nós vamos falar o Espírito Santo, eu, crente, depois que nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Porque senão fica muito extenso e não dá para dar aula toda em um dia só. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas para Deus. Então, uma vez ele expressa aqui o nome do Espírito Santo e a outra ele fala para Deus, quer dizer, dando um entendimento que o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Por isso ele usa a expressão Espírito Santo, logo depois aumente isso para Deus, quer dizer, que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é provavelmente, apesar de que, vamos botar aí do ano 2000, o ano de 98 para cá, houve uma expansão muito grande de um conhecimento maior das igrejas evangélicas, e quando eu falo igreja evangélica, nós estamos falando para o povo evangélico, amém, queridos? A respeito do Espírito Santo. Houve uma abertura maior sobre isso. Até então, as igrejas evangélicas, elas só enfatizavam, era o Pai e o Filho, né? Só falava de Deus e falava de Jesus Cristo. Não é verdade, irmão? Até lá atrás, no decorrer de 98, 99, para cá, graças a Deus, muitas igrejas tiveram um aumento muito grande do conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus. Por esse motivo, Deus tem ainda trabalhado e impedido muitas coisas que poderia também acontecer, né? Mas pelo conhecimento e o discernimento do Espírito Santo que as igrejas estão tendo, né? Deus tem trabalhado no nosso meio. Porém, o Espírito Santo, ele ainda é provavelmente um Deus, ou vamos botar, as pessoas usam o nome Trindade. Eu não deixo de acreditar na Trindade, mas a palavra Trindade para nós, como ela não está inserida na Bíblia, né, irmão? A palavra Trindade não está na Bíblia, né? Mas nós sabemos que são 3, né? Cada um com a... Eu sempre falei aqui, o Pai a criação, o Filho a redenção, o Espírito Santo, aquele que está na obra, trabalhando, no que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Amém, irmão? Cada um na sua obra, mas os 3, um só Deus. Amém, irmãos? Amém? Não são no sentido de 3 deuses, amém, irmão? Mas no seu tempo, na sua manifestação, na sua era. O Pai criou. Aí eu falei aqui, o Filho poderia criar? O universo não. Esse era o trabalho do Pai. Amém, irmãos? A redenção, Jesus, o Espírito Santo poderia morrer na cruz por nós? Não, esse era o trabalho do Filho. Mas da regeneração, da restauração, do pecado, de convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça, não é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Em aceitação, Jesus, o Filho, que é o Salvador. Amém, irmão? Então nós precisamos de entender tudo isso para que a gente coloque o Espírito Santo no seu lugar certo. Porque, inclusive, existe arroz de terceira, não tem?
As mulheres aqui já deram almoço para o marido com arroz de terceira? Não, mas se ele deixar o dinheiro para aquilo, você vai ter que comprar aquilo de terceira. Se eles quiserem um arroz melhor, dê um dinheiro melhor, né? Mas arroz de segunda? Ah, de segunda já deram, né? Então, nessa pandemia, arroz de primeira. Ah, Deus fez um milagre na tua vida nessa pandemia, viu? Todo mundo arroz de primeira. Então, infelizmente, as garotas me desculpam, mas eu sou assim mesmo, tá? Eu brinco um pouco. Infelizmente, as igrejas, ela tem colocado o Espírito Santo como que fosse a terceira pessoa da Trindade, e por consequência disso, parece que ele é um arroz de terceira classe. E ele não é, ele é igualmente todos, ele é Deus. Amém, irmãos? Deus que na nossa era, na nossa época, nesse período, ele está sobre o serviço nessa terra. Amém? Precisamos de entender isso. Então, quando você usa o nome Trindade, aí Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dá a entender que o Espírito Santo, se tu não explicar, é a terceira pessoa, é de classe, de atuação. Então, eu sinto muito dizer, mas o Espírito Santo ainda tem sido o Deus mais desconhecido da igreja. É o Espírito Santo, irmão. A pessoa mais desconhecida da igreja. O Espírito Santo. Por isso que eu venho falando sobre 98 para cá, quando houve uma manifestação maior do Espírito Santo, não haverá avivamento, presta atenção, em lugar nenhum se não houver a manifestação do Espírito Santo, irmão. Jesus não traz avivamento. Ó, você que está me ouvindo, pastor, está com blasfêmia lá, não, eu estou consciente do que eu estou falando. Jesus ele não traz avivamento. Avivamento quem traz é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Lógico que eu vou entrar. Por isso que depois na outra aula vai ser o Espírito Santo e o crente. Logicamente que ele tem que ser convertido para ter o Espírito Santo, mas isso aí é outra história. Amém, irmãos? Estou falando do povo de Deus. Então eu sinto muito dizer que ele ainda... Por que isso? Porque falta de conhecimento sobre ele, até mesmo dentro das igrejas atuais. Há várias razões fortes para que isso não fosse assim, irmãos. Biblicamente falando, o Espírito Santo deveria ser tão conhecido da igreja como é Deus, como é Jesus Cristo. Amém, irmão? Eu vim de uma geração, de uma igreja, a gente precisa citar nomes, mas que eu só ouvia falar uma vez, quando eu fui falar do Espírito Santo, o irmão achou que eu estava blasfemando, porque ele falou que era Jesus, tinha que ser Jesus. Ele não entende o tempo das manifestações de cada um. Onde está Jesus agora? À destra do Pai. Amém, irmão? Jesus está aqui? A gente fala, Jesus está aqui, porque nós temos aquele conhecimento, né? Logicamente, de um Deus que está em todos os lugares. Amém, irmãos? Mas quem está agora se manifestando na terra é o Espírito Santo de Deus. É o Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Precisamos de entender isso. Mas isso deveria ser diferente se nós tivéssemos algum conhecimento, por exemplo. Como que o Espírito Santo, ele é, fala para o teu irmão assim, Deus. O Espírito, logicamente, as igrejas católicas, ela usa a palavra Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós viemos, nós saímos desse lugar, nós trouxemos também muita coisa na nossa mente desse conhecimento. Até porque, quer ver? Deixa eu ver aqui. Se a minha Bíblia é de lá. Mas ela não é mais. A minha Bíblia acho que não tem nem mais nome, não. Está vendo aqui? Não tem mais aqui. Mas pega a tua Bíblia que você vai ver. Que muitas delas foram escritas por padre, né? Tradução de padres e tudo, não é verdade? João de Almeida era o quê? Não tem João de Almeida? Né? Então pronto. Então a maioria ela tem essa tendência. Amém, querido? E nós precisamos de entender sobre isso. E eu tenho falado aqui, que esse ano a gente vai falar muito sobre isso também, porque, irmãos, aí mudando um bocadinho, só 2 minutinhos sobre o tema, se Pedro não tivesse sido cheio do Espírito Santo, ele nem tentaria sair do barco. Amém, irmão? Amém, igreja? Né? Ele nem sairia do barco. Não é verdade, irmãos? Então, o Espírito Santo tira-nos o medo de prosseguir na nossa caminhada, porque é Ele que está lado ao lado com você. Por isso a palavra parácleto significa aquele que está ao teu lado. Amém, irmão? Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Pneu,
o pneu, ó, pneumonia, né? Aí a pessoa está cheia de quê? Então, pneumatologia está cheia do Espírito Santo, sopro do Espírito Santo, ele soprou, amém, irmãos? Amém? Então, precisamos de entender, o Espírito Santo, fala para o teu irmão assim, ele é Deus, ele não é a terceira pessoa da Trindade, como nós aprendemos, não, irmão? Ele é Deus, ele é o Deus que está agindo nessa terra, e nós provamos isso no capítulo 5, 3, 4, que nós lemos aqui, como Ananias e Safira estavam lá no templo, e iam entregar aquilo dos quatro, porque na época, tudo que você vendia a sua propriedade, você tinha que entregar aos pés dos apóstolos a parte daquilo que cabia. E aí, quando eles entram lá, Pedro falou, você não mentiste a Jesus Cristo. Ele não falou isso, amém, irmãos? Você não mentiste a Deus. Presta atenção, de momento. Ele falou, você mentiu para o Espírito Santo. E lá no finalzinho ele fala, você mentiu para Deus. Então, ele estava se referindo que o Espírito Santo é Deus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo é Deus. E a igreja precisa ter esse conhecimento e nós buscarmos esse conhecimento. A Bíblia o chama de Deus, conforme... Você pode guardar isso aí, se estiver anotando. Alguns estão aí com o celular anotando. É Atos capítulo 5, 3, 4, então a própria Bíblia o chama de Deus nesse relato. A outra coisa que eu quero entrar aqui, é que ele possui as características que somente Deus tem. Toda característica que somente um Deus tem. Hebreus 9, 14. Vamos pela Bíblia Sagrada, você que está do outro lado aí, primeiro que Deus te abençoe, e que esse estudo possa abençoá-lo. Quero, mais uma vez, eu não falei antes, que eu me esqueci antes de eu pegar o versículo e ler, avisar todos aqueles, esse culto é transmissão ao vivo, a Escola Bíblica Dominical, é ao vivo. Então eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo agora, que esta aula de Escola Bíblica Dominical, ela é direcionada para a geração profética. Logicamente, alguns pastores, alguns irmãos de outras igrejas, porventura, vão ter algum outro pensamento, entendimento, não tem problema nenhum. Nós aqui não estamos sendo categoricamente dizendo que estamos corretos, mas é uma aula direcionada para a geração profética. Tá bom, queridos? Amém? Então, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Algum irmão encontrou aí? Eu não sei se vai sair aqui no áudio, mas então vou ler aqui. Tinha que ter um microfoninho por fora para dar para os irmãos, tá? Quando eu pedir para ler, tá? Então, próxima escola bíblica, prepara o microfone e aí a gente vai dando para os irmãos para fazer a leitura. Hebreus 9, 14, diz assim a palavra do Senhor: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Ao Deus vivo, servir ao Deus vivo. Quem é o Deus vivo aqui? O Espírito Santo. Amém, irmãos? Um Deus vivo que está no meio da igreja. Um Deus vivo que está na sua casa agora contigo, irmãos. Um Deus vivo que tem nos fortalecido e nos sustentado. Inclusive, é o Deus Consolador. É aquele Deus que quando alguém parte, que a gente vai orar, que o Deus e o Espírito Santo venha consolar. Jesus Cristo, você pode falar, Jesus Cristo consola esse coração, não tem problema nenhum, irmão. Deus consola esse coração no sentido do Pai meu, não tem problema nenhum. Mas só que a gente tem que entender que um glorifica o outro. É isso que nós precisamos entender. O Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho, então tem que estar na ordem. Você entendeu o negócio? Mas não tem problema nenhum, não é pecado nenhum, não é erro nenhum. Amém, irmãos? Não tem nada, não tem problema nenhum. Porém, um glorifica o outro. É isso que você precisa de entender, irmãos. Amém, queridos? Nós estamos na dispensação todo mundo, nós estamos na dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? É a dispensação da manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu creio, para mim, fecha. É a sétima, não é a sétima? É a sétima, queridos. Irmãos, depois, se eu estiver errado, os irmãos vai. Meus auxiliares, vai procurando para mim, por favor. Isso, então nós estamos na sexta, aí termina a sexta, porque a sétima a igreja descansa. Aí vem o negócio do sábado, de descanso, né? Que aí, na verdade, no sétimo é a igreja que vai descansar.
Amém? A igreja terá o seu descanso justamente na sétima dispensação, que não é a dispensação do Espírito Santo, nós estamos na sexta, mas será a dispensação do milênio. Amém, queridos? Então, a pastora Sandra leu lá, vocês talvez não ouviram aí, mas ela falou todas as 6 dispensações. Então, vamos lá. A Bíblia chama de Deus, ele possui as características que somente Deus tem, Hebreus 9,14, e a Bíblia fala que ele é onisciente. Quando você o chama de onisciente, onipresente, onipotente, você lembra de quem? De Deus. Mas você não lembra do Espírito Santo. Não é verdade, irmão? É isso que eu quero falar. O Espírito Santo também é Deus. Ele é Deus tanto quanto os outros. Na sua manifestação, no seu período, na sua época, na sua dispensação. Amém, queridos? É isso que você precisa de entender. Então, Salmo 139. Vamos lá, eu vou dar uma lida aqui. Só quero que os irmãos que têm a Bíblia Sagrada, tá? Mateus está com a Bíblia fechada ali, isso, abra ela. Porque Deus só fala quando abre a Bíblia, né, irmão? Não é verdade? Se a Bíblia ficar fechada, ele não fala, não. Salmo 139, versículo 7 ao 10. Eu só vou ler, porque senão a tua voz não sai aí no áudio e as pessoas ficam pensando que eu estou mudo. Salmo 139, do 7 ao 10, diz assim: para onde me irei ao teu? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, vou até o versículo 10, só isso. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então aqui está fazendo menção da onipresença do Espírito Santo, que o Espírito Santo também é onipresente. Para ser onipresente tem que ser Deus, porque essa é a característica de Deus. Amém, querido? E ele tem a característica do Deus. Então ele, Espírito Santo, ele é um Deus. Existe uma Bíblia aí, que eu não preciso falar o nome de igreja, tá? Mas na capítulo 1, quando fala que o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, já se pairava sobre a face da terra, quando a terra era sem forma e vazia, nesta Bíblia está escrito assim: a força do Espírito Santo, a força ativa do Espírito Santo se manifestava sobre a terra. Tiraram para complicar, porque não crerem no Espírito Santo como Deus, mas nós cremos. Amém, irmão? Não tem força ativa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é um Deus. Ele é Deus, ele não é força ativa. Ele não é um momento, sabe? Você vai ver depois do dom do Espírito Santo, a manifestação dele na igreja, enfim, mas eu estou tratando o Espírito Santo agora como Deus. Então, como Deus, não é uma manifestação na igreja, é o Espírito Santo, não. Eu estou falando dele nessa manhã como Deus. Depois nós vamos ver os dons espirituais. Aí os dons espirituais que o Espírito Santo vai dando para cada um, aí as manifestações para cada um. Amém, irmãos? Mas a gente precisa entender isso. Então aí ele é onisciente, capaz de estar em todos os lugares na mesma hora. Por que ele é capaz? Está aqui o Salmo: se você descer ao céu, eu estaria ali. Mas se tu subir ao céu, eu estaria lá também. Isso aí está mostrando o seguinte, ó: eu sou capaz de estar em todos os lugares na mesma hora. Amém, irmão? Então mostrando que ele é Deus. Amém, querido? Então o Espírito Santo, ele é Deus. E ele também é onisciente. São características de quem? De um Deus. Amém, irmãos? De um Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Isso, se a blasfêmia, né, contra Deus, tem um filho ainda para poder ele ainda vai salvar você no sentido daquela besteira que foi falada, né? Agora, quando você porque um defende o outro, um glorifica o outro. Agora, quando eu blasfemo contra o Espírito Santo, a Bíblia fala que não tem perdão. É isso, nem nesse século e nem no século futuro. Por quê? Porque não tem mais ninguém para te defender. É verdade?
Isso aí, irmãos. Então, é muito bem lembrado, irmão. Viu? A neta agora ficou, ela ficou ali só olhando a vovó falar. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 2, 10, isso é importante. Tudo que vocês lembrarem quando eu estiver ministrando a aula, como a pastora Sandra, querida irmã Marlene, pode falar, porque só vai acrescentar. Tá bom, irmão? Isso aqui é uma escola bíblica dominical. Mesmo com a máscara, você pode falar. Tá bom, irmãos? O que é importante, acrescenta e colabora com a aula. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ver aqui o 2. Essa Bíblia é tão antiga que ela está bem velhinha. E eu gosto dela mesmo. Capítulo 2, do 10 a 11. Diz assim, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu... Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem, aí aqui com letra minúscula, está o Espírito do homem, né, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz aqui que ele sabe todas as coisas. Se ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Onisciente. Onipresente, onisciente, que são características de um Deus. Amém, irmão? Quando nós oramos, a gente fala Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, a gente usa a expressão Deus. Mas quando a gente acaba a oração, você fala em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque você acompanha a Bíblia, que a Bíblia fala que toda autoridade foi dada ao Filho e que ninguém vai ao Pai se não for por... Aí tem gente que acaba a oração sem falar em nome de Jesus. Aí às vezes... Pode falar. Aí acaba a oração sem falar em nome de Jesus. Não tem problema nenhum, irmão. Mas nós não estamos finalizando a oração, irmãos. Não tem problema nenhum, mas não está finalizando a oração. Amém, irmão? Agora, quando você vai falar assim, Jesus, Deus, traz a manifestação da tua glória aqui nessa terra, aí já é através do Espírito Santo de Deus, irmão. Porque a manifestação de poder, de libertação, de justiça, pecado, ele veio convencer o homem, sabe? Você recebeu Jesus Cristo como o seu Salvador, amém, irmãos? Como aquele que veio para a sua redenção, amém, irmão? Mas você não vai falar assim, eu recebo o Espírito Santo como meu Salvador, por quê? Não pode, o Espírito Santo não é o teu Salvador, ele é um Deus que se manifesta nessa era da graça, amém, irmãos? Convencendo o homem, quem convence? Quando você foi para Cristo, eu fui para Cristo, mas quem te convenceu não foi Cristo, foi o Espírito Santo. Amém, irmão? Foi o Espírito Santo que te convenceu do juízo, porque a Bíblia fala juízo, pecado e justiça. Ele que te convence e você vai até ao Filho, que é da redenção, que é aquele que te salva. Amém, irmãos? Então, fazendo a obra na sua era, no seu tempo, do qual a Bíblia sempre falou. Então, ele é onipresente, onisciente. E ele é onipotente. Lucas 1,35. Característica que somente Deus tem, tá, irmão? Eu estou falando das características que somente Deus tem. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Diz assim, ó. Todo mundo já conhece esse versículo, mas diz assim, ó. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do seu Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, querido? O santo que haveria de nascer está se referindo a quem? Jesus. Mas que de ti, né, que os irmãos já sabem todo o trânsito, todo o caminho, como é que foi o nascimento de Jesus. Amém, irmãos? Amém, querido? Então, ele é onipotente, o todo-poderoso também, porque ele é Deus e tem as características que só um Deus tem: onipresente, onipotente e onisciente. Amém, querido? Tem uma coisa aqui: Satanás, de uma forma bem sutil,
Ele, das três coisas, por isso, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Satanás tem as suas limitações, né, dentro do poder limitado que ele tem, porque ele é um espírito, né, mas ele daqui tem uma coisa que ele não é, irmãos. Qual dessas três? Ele não é onisciente. É isso, filho? O que eu falei? Satanás, das três características que eu falei aqui, uma delas ele não tem. Ele não é onisciente. Ele não pode saber o que a tua mente pensa. Porque se ele soubesse, ele ia fazer um estrago na tua vida. Porque olha o que a nossa mente pensa, irmão. Lógico. Agora, quando você fala toda hora lá, eu acho que eu vou morrer, a minha vida é uma miséria, a minha vida é uma desgraça, eu nasci para isso, eu sou assim, e não sei o que lá. Ele, opa, que beleza, tá me glorificando. Aí você está glorificando ao diabo, e ao mesmo tempo ele está passando a ser agora onipresente. Tá, irmãos? E aí ele vai querer usar de uma forma sutil a sua onipotência, que é limitada. Mas ele tem. Não podemos falar que ele não tem. Fala, filha. Não, pode falar você. Eu já estava falando. Pode falar, filha. Quando levantar a mão, fala, filha. Senão para aqui. Então, quando ele é onipotente, Satanás também tem esse poder sendo que é um poder de destruição, mas tem. Mas ele não pode ser onisciente. Então, querido, para de ficar falando das coisas. Porque quando você fala, sabe? Se você tiver que falar, tu glorifica a Deus na sua fala. Eu estou enfermo. Aí tu fala, eu estou curado. Amém, igreja? Porque isso aí é pela fé. Não é verdade, irmãos? Mas alguém fala isso? Eu sempre brinco aqui e é uma realidade, porque tudo que a gente fala são convivências, nesse decorrer da nossa caminhada. É. Não, eu não usei essa expressão, não. Primeiro que existem os anjos decaídos, a serviço dele. Quando ele é expulso e cai para a terra, ao mesmo tempo ele traz um terço. Então ele tem os anjos decaídos para trabalhar ao seu serviço. Por isso que cada lugar tem um principado e potestade. Porque a Bíblia fala de principado e potestade, a região celestiais. Potestade é poder. Fala. Ele usa outro nome. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, chama-se, no dia 12 de outubro, padroeira do Brasil, dá um nome. Mas se tu for lá para Portugal, já é outro nome. For para a Itália, outro nome. Mas tudo são principados e potestades. Amém, irmão? É tudo só mesmo principado e potestade. Por isso, quando você for para uma cidade, a primeira coisa que você deve fazer é quebrar todo o principado e potestade daquele local, para tu se estabelecer. Porque tem que ter cuidado sobre isso. Então, isso é uma coisa espiritual lá para frente. São estudos profundos que é importante, amém, querido? Para a igreja. E é muito bem colocado aí. Oi?
Amém. Aleluia. Os irmãos estão até ouvindo aí, cara. É, irmã? É a irmã Marlene, tá? Marlene, aleluia. Aleluia. Então. Amém. Então. Mas é muito importante, irmãos. Você, todo lugar que você colocar, ó, a planta do seu pé vai ser o quê? Abençoado. Então você tem que aprender a quebrar principado e potestade daquele local. Isso é muito importante. Tem pessoa que não, já tem Deus, já vai com isso que já tem Deus e vai viver na tua vida para tu ver. A gente precisa de entender as armas que nós temos em nossas mãos. Não é esse negócio. É por isso que eu vou falar depois na outra aula sobre o Espírito Santo e o crente. Porque ser crente é uma coisa e ter o Espírito Santo na vida dele é outra, totalmente diferente. E por que os crentes precisam do Espírito Santo? Isso é para domingo que vem. Não atrapalhar não, meu amor. Podia ter um microfone, ninguém está escutando. Quando você vai em uma cidade, você pode ver que antes de entrar na cidade tem um principado potestade. Sempre tem. Ou uma imagem, sempre tem. Né? Eu não vou falar o nome aqui, mas na maioria delas tem essa e as entidades, ela fala bem-vindo. Ele está falando, olha, você não sabe o que vai acontecer. Aí a gente tem que estar na presença do Espírito, que ele fala, meu, bem-vindo. É só entrar. Né? Isso. É um principado. Então, vamos lá. Pode falar. Quem? Uhum. Não, então, aí cabe à igreja fazer o quê? A igreja tem que entender sobre tudo isso, que é coisa espiritual. Só que atenção aqui, depois a gente vê isso aí. É coisa espiritual, só que a igreja tem que ter essa visão, irmão, porque se não tiver essa visão, o Rio de Janeiro vai continuar tudo que está acontecendo aí, essa bagunça generalizada. Entendeu? Porque não é só por ser evangélico, porque se fosse por ser evangélico, a gente estava bem, porque o último era evangélico. Então não é por causa disso, é por causa de principado e potestades. Precisamos de ter essa visão. A igreja, ela começa muito bem, quando tem algo para acontecer, a igreja entra com aquele movimento de luta, de trabalho, de oração e tudo. Parece que quando o fato é consumado, a igreja baixa as armas. A verdade é essa. E não podemos, irmão, a igreja não pode baixar as armas para a artimanha do inimigo. A nossa arma na igreja é o conhecimento do Espírito Santo de Deus.
É o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos baixar as armas, porque senão vai ficar essa bagunça aí, como está falando aí, desse moço aí, que eu não gosto de usar a expressão aqui, mas desse moço aí. Entendeu? Mas vamos lá. Então, ele é onisciente. Agora, ele é associado com o Pai, com o Filho, numa base de igualdade. Fala, ninguém é terceira pessoa, irmãos. Não existe isso. Inclusive, na Bíblia não tem essa expressão. Tem as colocações dos fatos de que o Pai criou, o Filho veio ser aquele que seria o Cordeiro morto por nós, redenção, e o Espírito Santo veio nos vivificar. Amém, irmão? Ele nos transportou das trevas, nos trouxe para a sua luz. Então, ele nos vivificou. O Espírito Santo nos deu vida. Amém, irmão? Então, ele tem, o Espírito Santo, ele é associado de igualdade ao Pai e ao Filho. Não é que um é mais, outro é menos. Não existe. São iguais. Porque ele é Deus. Amém, irmão? Iguais dentro da obra, do seu serviço. Amém, querido? É como um ministério, cada um no seu trabalho, no seu serviço, na sua obra. Amém, irmãos? Então, eles são iguais nesse sentido. Sabendo nós, eu já dei aula aqui sobre Deus, irmãos. Já falei sobre cristologia aqui na igreja. Já dei sobre Deus, a teologia, dei sobre Deus, dei sobre cristologia. E já falei também várias vezes sobre paractologia. Amém, irmãos? Só que eu preciso de entrar também na igreja sobre batismo no Espírito Santo. Que a igreja precisa entender isso. Amém, irmão? Que é o que dá virtude para você. É o que te dá prazer, é o que te dá poder, é o que te dá autoridade para a sua caminhada ministerial nessa terra, irmãos. Você precisa ter essa visão. O Espírito Santo, no momento da salvação, é uma coisa. Amém, irmão? Mas o Espírito Santo de poder, de autoridade, é outra. Foi aquele que os discípulos receberam quando ali eles estavam reunidos em Atos. E ali eles recebem aquele poder porque tinha uma obra muito grande através da vida deles. Amém, irmãos? Então é por esse motivo. Então, só para mostrar aos irmãos aí que o Espírito Santo é igualdade. Você pode ver que a gente precisa de parar com esse negócio de terceira pessoa. Sabe, irmão? Ele é tão igualdade, presta atenção, ele é tão igualdade que, lógico, existe igreja eu esqueci o nome agora, unicista, que só crê em Jesus Cristo. Inclusive tem uma aí que tem um conjunto bonito, canta muito, o pastor tem uma música linda, não precisa falar o nome, mas ele é unicista. Ele só crê em Jesus Cristo. Mas tu vê tanta igualdade do Espírito Santo de um pai e no filho, que até no batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando fala isso, não está falando de trindade, está falando de igualdade. É que a gente entende que é na ordem, como a gente fala na ordem, a gente está falando de trindade. Né, irmãos? Até porque a palavra não é expressada na Bíblia. Mas a gente, quando fala sobre isso, está assim, no sentido de igualdade. Ele é tão igual que teve que colocar o nome dele na hora do batismo, porque ele é Deus. Amém, irmão? Porque aqui, ó, o Pai criou, Jesus deu a redenção da salvação, a pessoa que está sendo batizada creu em Jesus Cristo como Salvador, mas o Espírito Santo foi que conduziu ele a isso. Por isso que ele está no batismo. Não pode ter batismo em nome de Jesus. Tem um montão delas aí que é unicista, só crê em Jesus. E aí usa, em nome de Jesus eu te batizo. Não, a Bíblia não fala isso, é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Na época do batismo de João era uma coisa. Batismo de João, batismo para arrependimento, era uma coisa. Jesus ainda não tinha vindo, ele estava anunciando. Mas depois de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, querido? E mais uma vez eu volto a dizer, você que está do outro lado nos assistindo, pode ser um pastor, pode ser quem for, a aula aqui é para a geração profética. Então você tem todo o direito de aceitar e de não aceitar. Porém, a aula aqui, ela é transmissão ao vivo, mas é para a geração profética. Amém, irmão? Amém, queridos? Então a Bíblia tem muito a dizer sobre o Espírito Santo, com a exceção de dizer que a segunda, a terceira pessoa da Trindade, tem muita coisa a falar sobre ele. Ele é essencialmente ativo num plano de redenção de Deus. Então ele é ativo.
totalmente ativo. Irmão, imagina se o Espírito Santo não fosse ativo nesse plano de redenção de Deus. Ficaria só o plano de redenção? Ficaria só a salvação? E como você viveria nessa terra? Está entendendo, queridos? Então, o Espírito Santo, ele é um Deus ativo nesse plano de redenção. Estão entendendo, queridos? Onde eu posso ver João, capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 8. Vou ler aqui para os irmãos. 16, 8 diz: e quando ele vier, olha que quando ele vier, veja só, irmãos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele quem? Jesus? Não, Jesus já tinha vindo aqui. Isso aqui eu vou falar numa aula aqui, ó. Todavia, tá. Todavia, é o 6, né? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Só que por causa do meu tempo aqui, então quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, mas para ele vir, Jesus tinha que ir. E por quê? Por quê, irmão? Não precisava de 2 deuses na terra, até porque cada um no seu tempo. Amém, irmão? A obra de Jesus, nesse sentido aqui, irmãos, que eu estou falando, ela tinha terminado. Nesse sentido que eu estou falando aqui. Amém, queridos? Mas tinha que ter uma continuidade. Olha aqui, eu vou para o Pai, eu vou mandar, porque eu preciso de mandar. Se eu não mandar o Consolador, que é o Deus, o Espírito Santo, para habitar nessa terra agora, como é que vai ficar essa terra? Como é que vai? Por isso que ele fala, o Consolador aqui não é no sentido quando parte uma pessoa, a gente ora para consolar os corações, não. É porque as coisas iam ser tão duras, a perseguição ia ser tão grande, que só o Deus e o Espírito Santo para nos consolar. Porque a gente usa ele como consolador só quando parte uma pessoa. O Espírito Santo consola os corações. A gente desconhece muitos fatos ainda bíblicos. Mas é no sentido de que, no mundo tereis aflições. Jesus falou aqui mesmo no capítulo de João, 16:33. Mas eu tenho que ir para o Pai. Por quê? A minha obra aqui foi, ele falou, Pai, tudo está? Na cruz ele falou, Pai, tudo está consumado. Eu tenho que ir para a destra do Pai. Por que ele foi para a destra do Pai? Porque ele intercede por nós aqui na terra. Amém, igreja? Mas precisava de um que viesse interceder por nós aqui na terra, conosco, lado ao lado, que é o Espírito Santo. Amém, irmão? Você pode ver que Paulo, quando ele tinha que fazer, teve um momento que ele precisava de fazer uma viagem por ele mesmo, que eu vou para tal lugar, o Espírito Santo falou, não vai. Porque o Espírito Santo já sabe todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, biblicamente falando, ele é essencialmente ativo num plano de redenção de Deus. Olha o 3, João, capítulo 3. Bentinho tirou daqui. João, capítulo 3. O irmão sabe que capítulo 3 de João, ele fala sobre Nicodemos. Vamos aqui para o versículo 5 e 6. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, irmãos? O que quer dizer aqui? Que existe essencialmente, o Espírito Santo é essencialmente ativo num plano de redenção e na obra que Jesus começou na tua vida. Amém, irmão? Ele é ativo. E aí ele explica na vida de Nicodemos aqui, Nicodemos chega e fala, mas Senhor, já conhece o relato? É tão importante ler a Bíblia antigamente que cada história, quando fala capítulo 4, eu já sei mais ou menos a história. Quando fala capítulo 3, eu já sei mais ou menos a história. Quando fala capítulo 6, eu já sei mais ou menos a história. Quando chega no capítulo 17, eu já sei que é a oração de Jesus para os seus discípulos. Então você, quando acompanha a Bíblia, você vai saber na ordem cronológica os fatos, e isso é muito importante para você.
Não é importante você falar, hoje já sei o capítulo da novela de amanhã. Mas a história da Bíblia, os capítulos são importantes para saber a ordem crescente, a ordem cronológica. É igual a escatologia. Se tu sabe mais ou menos a ordem cronológica, é por isso que o mundo está desse jeito aí, já entendendo que é os finais do tempo. Até o ímpio está falando isso. Por quê? Porque alguns conhecem um bocadinho do livro de Apocalipse. Amém, irmão? E aquilo, a trombeta já está tocando. E só vai entender o sonido da trombeta quem estiver preparado. Quem estiver com a lamparina acesa. Quem tiver o poder do Espírito Santo na tua vida. Ai de nós, se o Espírito do Senhor não fosse ativo no plano de salvação de Jesus, se acabasse apenas ali. Por isso, 3 e 1. Amém, irmão? Por isso que não é a trindade, Pai, Filho separadamente, como foi, terceira pessoa. Então, por que o Espírito Santo é desconhecido na igreja, infelizmente? Porque ele está como na terceira pessoa. E não é, irmãos, na nossa dispensação da graça, nós estamos na presença e na manifestação da era do Espírito Santo. Oh, amém, igreja? Do Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é, concluindo toda essa parte aqui, ele é o quê? Uma pessoa. Porque só uma pessoa tem os seus sentimentos. O que diz a Bíblia lá? Que a irmã já até me antecipou e eu agradeço a Deus por isso. Não entristeçais, a irmã falou de blasfêmia, mas a Bíblia fala lá, não entristeçais o Espírito Santo que está em vós, ok? Não entristeçais. Para uma pessoa se entristecer, ele tem o quê? Sentimento. Quem tem sentimento, característica de uma pessoa. Não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Um Deus todo-poderoso. Amém, irmãos? Amém, querido? Mas também uma pessoa. Então, vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele é uma pessoa que possui grande autoridade e poder. Mas ele é muito mais que o poder que ele possui. Ele é também o Todo-Poderoso. Fala para o teu irmão assim, o Espírito Santo também é o Todo-Poderoso, né? Porque ele é digno de respeito. O Espírito Santo é digno de respeito. Eu me lembro uma vez na igreja, eu fui falar do Espírito Santo, irmãos, que isso? Eles ficaram abismados, evangélica há tantos anos, não entendiam, eles achavam que eu estava falando mais do Espírito Santo que Jesus. Olha, quem quer receber aí o Espírito Santo como teu Salvador, você nunca vai ouvir isso. Amém, irmão? Mas quem quer agora entregar sua vida para Jesus? Amém. Recebeu e entregou a vida para Jesus. Se não tiver a obra do Espírito Santo na regeneração, na restauração, ele fica só com aquele momento. Mas ele não tem a intrepidez, ele não tem a ousadia, ele não tem nem prazer de levantar da cama para vir para a igreja. Porque falta o Espírito Santo. Que um crente que tem o Espírito Santo, o maior prazer, o desejo dele é de estar servindo ao Senhor. É, meu irmão. Primeira coisa é essa. E o trabalho é árduo. Se o Jesus chamou o discípulo lá e falou aquilo tudo, vocês ficam aqui porque se foram preparados, 120 dias reunidos no mesmo lugar. Era 120 dias? Mais ou menos? É aproximadamente, que quando a Bíblia fala aproximadamente. Podia ser 121? Aproximadamente. Pessoas, por isso que eu me confundi. 120 pessoas, me desculpa aí. Mas eles... 50 dias. 50 dias, isso que eu queria me lembrar. 50 dias, olha só, em um lugar com 120 pessoas, tá, irmãos? Aguardando algo extraordinário, porque a grande comissão tinha um trabalho a realizar naquele período, naquela terra. E você tem um trabalho também, irmãos. Infelizmente, as igrejas entenderam que é apenas adorar, pregar, não sei o quê, mas o trabalho é muito maior do que você pensa e imagina, irmãos. Amém, irmão? Tem pessoas que estão escravizadas pelo poder do diabo. Que só o conhecimento de Jesus como Salvador não vai libertá-los, porque a libertação não é a obra de Jesus, a obra de Jesus é salvação, redenção.
convencer do juízo, do pecado e da justiça, é a obra do Espírito Santo. Então, cada um na seu trabalho, na sua obra. Amém, irmãos? Vamos lá, queridos? Então, o Espírito Santo, ele vamos ver algo aqui muito importante que eu quero entrar com. Plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós encontramos o Espírito Santo sobre e dentro de certas pessoas importantes. Parece que essas pessoas são exceções ao invés de serem a regra. No entanto, Deus predisse através de seu profeta que um novo dia viria. Você sabe que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, por isso que a gente tem que falar sobre ele, ele atuava naquele momento da obra que você ia realizar. Sansão e outros aí. O próprio Davi falou: Senhor, não retire o Espírito Santo de mim. Não é verdade? Porque ele ainda não habitava, ele não morava. Pode falar, filho. Sobre. O Espírito Santo. Quando João Batista vem e ali, que é um profeta, não sei o quê, será que ele tem o espírito de Elias? Pensaram, né? Mas era a mesma coragem, a mesma autoridade. Quando fala espírito de Elias, no sentido de mesma autoridade, de mesma trepidez. Amém, querido? É isso. Na unção do Espírito Santo de Deus. Então, precisamos de entender sobre a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Porque o Espírito Santo, ele sente, ele consola. O Espírito Santo, ele pensa, ele fala. Você pode orar pelo Espírito Santo, não em nome do Espírito Santo, é Espírito Santo. Traga o teu poder aqui, manifesta agora a tua glória, restaura a minha família, restaura o meu lar, transforma a minha vida em nome de Jesus, porque o Espírito glorifica ao Filho. O Espírito Santo glorifica o Filho. Amém, queridos? Então, nós precisamos de entender alguns princípios muito importantes. E deixa eu ver aqui um texto muito importante aqui. Pode falar. Essa palavra é bonita, adendo, né? Mas vai falando, senão a gente... Isso aí. Isso, lógico. O problema é que o homem recebe a glória. Ele recebe uma glória que não é dele. Ele recebe uma glória das ações que ele está realizando nessa terra, que é do Espírito Santo. Mas aí ele recebe, porque quando aqueles homens chegaram lá na porta daquela igreja, que estava aquele homem caído lá, né? Que ele falou assim, o que queres que eu faça, né? Eu não tenho ouro nem prata, Formosa, mas aí quando o milagre acontece, quando eles são usados por Deus, foi usado por Pedro e Pedro e João? Não, Pedro e João. Lá me fugiu agora, mas é isso aí, porque eu dou uma aula e saio para outra coisa, mas só para lembrar que ela está falando. Há 38 anos aproximadamente aquele homem estava ali. Logicamente, quantas pessoas entravam na sinagoga e passavam por aquele homem, irmão? Ele estava em frente à igreja. Ele estava em frente à igreja, mas passava lá os cristãos e entrava e saía, entrava e saía. Mas naquele momento ele falou, aí ele falou, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus,
Levanta e anda. Peraí, filha, senão... Só que a multidão olhou para quem? Para Pedro e João. Era o momento da glória de Pedro e João. É dessa forma que a multidão faz com esses homens. Acontece um milagre, algo aparentemente um milagre, e as pessoas que estão ali, de vez de glorificar o Espírito Santo que está na vida daquele homem, eles começam a olhar para aqueles homens, opa, eles recebem aquele olhar, opa, é meu momento, é o momento da minha glória, amém? É o momento de eu aparecer. Mas Pedro e João não falou isso, opa, pera aí, por que olhar para nós? Isso que vocês vistem não é a nossa obra não, irmão. Isso foi através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, mas era... Pode falar, filha. Mas era... Não, você está se mexendo, aí eu penso que... Então, pode falar uma colocação. Olha para nós. É. Isso. Fitando os olhos nele. Levanta e anda, em nome de Jesus. Mas, agora... Isso. Por que está olhando? Mas ali era o momento da glória deles, irmão. Por que esses homens têm um montão de presa para eles? Justamente porque eles são usados pelo Espírito Santo, alguns são usados sim, mas eles recebem a glória para eles. Ele não tem que receber, porque o Espírito Santo glorifica Deus, glorifica Jesus, glorifica Deus. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Então, essa colocação é importante. Outra coisa, a gente tem que entender o seguinte, tem hora que você fala, não olha para mim, não olha para Jesus. Quando você fala, não olha para mim, olha para Jesus, é porque você está com algum probleminha interior. Ou você tem pecado, ou você tem erro, ou você... Porque, irmãos, Pedro e João falou, olha para mim. Nós somos testemunho de Jesus. Esse negócio não olha para nós não, olha para Jesus. Você está querendo tirar a tua responsabilidade, ao mesmo tempo, uma demonstração que está faltando o poder do Espírito Santo na tua vida, irmão. Porque quando vem um inimigo aí, que eu não deixo brincar na igreja não, mas se vier e tudo, olha para mim. É olhar para mim. Agora, em nome de Jesus, sai, porque não é meu nome. Pedro e João falou, é meu nome, sai. O povo está olhando para nós porque o povo era o momento da glória, de ele chegou, que beleza, agora nós vamos ganhar dinheiro à beça. Agora a gente vai ficar famoso. Agora todo mundo vai entrar até na internet agora. Agora eu vou ficar famoso, porque era o momento de receber a glória, mas eles deram a glória para o Espírito Santo. Que era um sacerdote, né? Mas aí Satanás falou assim, eu conheço teu pai, conheço a Paulo conheço a Paulo e a Cristo, que ele prega, e vós quem sois? Saíram correndo, deixaram eles nus, deram uma surra neles. Agora quem tem o Espírito Santo de Deus, nunca Satanás ia dar uma surra em ninguém. Já viu alguns irmãozinhos quando estão em um momento de possessão maligna no meio? Já viu alguns irmãozinhos que fazem assim, ó? Levanta a mãozinha assim, ó, porque falta o quê? Autoridade. É autoridade, irmãos. Tem que ter autoridade, só tem autoridade quando tem o poder do Espírito Santo. E lá em Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, 28 e 29, os irmãos conhecem a história, e que Pedro relata, Joel, capítulo 2, 20, não relata? Pedro lembra. Varões galileus, isso que vocês estão vendo agora, está lá no livro de Joel, que diz lá, a palavra lá já dizia o seguinte, e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmão, deixa eu falar, está na hora de se cumprir essa palavra nessa nossa geração, nesse período que nós estamos na dispensação da graça, diante de tudo que está acontecendo, está na hora de a igreja ser cheia e derramar o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Está na hora, irmãos.
Porque Pedro lembrou, quando estavam vendo aquela manifestação da glória de Deus, Pedro lembrou, meu querido, isso está escrito lá no livro de Joel. E isso está escrito também no livro de Joel para as igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas não estão entendendo. Está escrito também, Pedro naquela época lembrou disso. Amém, irmãos? É o Espírito Santo, nós precisamos de entender isso, está lá em Joel 2, 28 e 29. Ezequiel 36, 27 diz, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Só observa estatuto, só observa princípio, só observa palavra de Deus, quem tem o poder do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Quem não tem, só ficou com a aparente salvação, aparente conversão, não observa os princípios, não observa a lei, não observa os estatutos, não observa os ensinos de Deus. Por isso que nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que nós somos aqueles vasos que precisa ser cheio, né, irmão? Lembra aquelas vasilhas, né? Recipientes. Vazios que Deus quer nos encher, irmãos. Somos os recipientes de Deus, que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, na verdade, deixa eu falar uma coisa aqui, eu só quero entrar nessa parte aqui, porque a outra eu não posso entrar, porque é só no outro domingo. Deixa eu só ver aqui onde eu quero me encontrar. Então já havia a plenitude do Espírito Santo profetizada. Então já havia profetizada em Joel capítulo 2. Ali fala, veja só, irmãos, quando foi profetizada em Joel, ô Tiago, ali está falando da plenitude do Espírito Santo. Nós estamos falando, nessa manhã, o que a igreja está precisando é de uma plenitude, uma efusão completa do Espírito Santo de Deus, irmão. A plenitude do Espírito Santo de Deus, ela foi profetizada em Joel. Mas e acontecerá, e nós estamos nesse tempo já, irmãos. Nós já estamos nesse tempo, o Espírito estaria dentro e sobre todo o seu povo. Isso aqui é uma plenitude. Antes só estava sobre, mas agora está sobre e dentro de todo o povo de Deus, irmãos. Isso é plenitude. Uma efusão completa, é um recipiente que tem que estar cheio dele, uma plenitude completa, amém, irmão? Então está se aproximando do grande dia. Aí eu lembro, quando Pedro estava lá, que aconteceu aquilo tudo, o povo ficou todo abalado, varões galileus, Pedro quis falar, isso já foi profetizado lá em Joel, isso está lá para vocês lembrarem, irmãos, não era uma novidade. Mas teve o Filipe também, alguns lá, quando estavam batendo pau, eles falaram, mas em alguns momentos os discípulos não sabiam ainda o que era o Espírito Santo. Falaram, vocês têm o Espírito Santo, nós nem ouvimos falar ainda do Espírito Santo. Se a gente não falar do Espírito Santo, a igreja vai desconhecer o poder dele. E eles falaram, nós nem ainda ouvimos falar o que é o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo, nós não ouvimos falar, irmãos. Por isso que eles ficavam ali com Jesus, agarrado, abraçado, porque pensavam que a vidinha ia ser aquela ali, multiplicar os peixes, multiplicar os pães, dar alimento, curar, fazer o milagre. Mas eles não entendiam que agora os milagres teriam que ser através deles, pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida deles. É isso, irmão. Então nós precisamos de entender que a plenitude do Espírito Santo, ela foi profetizada em Joel. Amém, queridos? Amém, igreja? Então, diz aqui, derramarei água sobre sedentos e rio sobre a seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Está lá em Isaías 43, 13, irmãos. Diz aqui no finalzinho aqui, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Messias prometido de Deus
será cheio com o Espírito Santo e revestido de poder. Não diz lá no livro de Isaías 42:1, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá sobre os gentios. E diz aqui ainda, irmão, Isaías 61:1, eu estou indo rápido por causa do horário. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre quem? Jesus. Jesus precisou de estar o Espírito Santo sobre ele. E agora imagina você. 61:1 Isaías. Olha aqui, irmão. Olha que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu pelo poder do Espírito Santo. Amém, querido? Ungiu pelo Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para sobre ele juízo produzirá sobre os gentios. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Agora, ungiu pelo Espírito Jesus para pregar as boas novas. Agora imagina você pregar boas novas sem a unção do Espírito Santo. Então diz a Bíblia aqui, Isaías aqui. E ainda está em Lucas 4:8 também, irmãos. Só baixar um bocadinho aqui que eu não tenho retorno. Só baixar aqui meu ouvido como não tem retorno, a gente... Então, sabe onde que concretizou e se cumpriu a palavra de Isaías 61? Cumpriu em Lucas 14:18. Em Lucas 14:18, Isaías 61 se cumpre, irmãos. Porque toda a palavra se cumprirá. Diga glória a Deus. Já estou finalizando. Toda a palavra se cumprirá, irmãos. Então, Lucas capítulo 4. Rapidamente aqui por causa do horário. E eu preciso de finalizar esta primeira parte. 4:18. Diz aqui a palavra do Senhor. 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então em Lucas se cumpre Isaías 61, porque Isaías era o profeta messiânico. Agora Jesus, quando foi batizado, aí é na outra aula. Olha os sinais que se manifestaram no batismo de Jesus. Irmãos, teve que vir lá o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Jesus estava ali em forma de homem. Agora, como você quer fazer a obra sem a plenitude do Espírito Santo na tua vida? Não é verdade? Algumas até, presta atenção, irmãos, existem lugares que até tem um crescimento muito grande, que até pensam que estão fazendo pelo Espírito Santo de Deus. Mas é outra história isso aí, porque lá na frente a gente vai ver que falta agora também a conversão. Porque o inimigo, ele também se manifesta. Pode falar, Ivan. Isso. Isso. Testemunho. Testemunho de Cristo.
ô Deus, diferente. É o artigo, né? Ó. Amém. Por que me desamparaste? E justamente porque o Espírito Santo estava sobre ele. Mas essa não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para isso aí. Ele veio para destruir as obras do diabo, né? Amém.
Amém. Eu só vou... Amém. Só os irmãos estão do outro lado. Houve um silêncio aqui da minha parte, que tem um irmão aqui que está dando uma ajuda na aula dessa manhã. Por esse motivo lá não tem microfone. Vocês podem ter pensado que eu fiquei aqui em silêncio. Mas é porque, não, à vontade, a escola bíblica dominical mesmo. Só estou dando uma orientação aqui porque ele virou parado aqui, sem falar, mas é porque tem um irmão aqui, que por isso que a próxima vez, vamos preparar um microfone, alguma coisa aí, botar aí com fio, e a pessoa vai falar, vou pegar o microfone só para sair, para saberem que nós estamos participando da escola bíblica dominical. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, isso aí tudo é importantíssimo. Agora, é preciso nós trazermos esse assunto para a igreja, porque o Espírito Santo ainda é desconhecido na sua forma de agir, de atuação, e, muito pelo contrário, ele é o mais importante para a igreja hoje. Amém, irmão? Porque senão nós não teremos como alcançar vidas, libertar vidas. Se em Atos a Bíblia fala que ninguém passava necessidade, que não tinha um enfermo sequer, é porque o poder do Espírito Santo estava ali, naquela igreja primitiva. E o que tem mais se alastrado no meio do povo, até evangélico hoje, são tudo isso. Miséria, desgraça, doenças constantes. Por quê? Porque nós focamos nossos olhos em alguns pontos que não tem nada a ver e esquecemos de focar naquele que é o poder da igreja, que é o Espírito Santo. Por isso, muitas coisas têm acontecido no arraial do povo de Deus, que nós não somos diferentes que ninguém, mas a proporção está sendo muito grande. Mas por quê? Porque estão focando em outras coisas e esquecendo daquele que tem que estar à frente da obra, à frente da igreja, à frente do povo de Deus, que é justamente o poder da manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então vai ficar aqui esta aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, falar sobre o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, enfim, o sinal. Qual é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo? Enfim, nós vamos entrar dentro disso aqui, porque é necessário. E depois, sobre os dons, porque os dons só podem ser distribuídos quando tiver o batismo. Sabe, irmão? Nós somos crentes, recebemos o Espírito Santo da conversão, mas a distribuição dos dons, por isso que eu vou falar do batismo do Espírito Santo primeiro. Veja na Bíblia quando os dons foram distribuídos primeiro, depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Depois que eles foram em Atos, cheios do Espírito Santo de Deus, aí houve a distribuição de dons. E Paulo começa a ensinar lá na igreja de Corinto também sobre isso, sobre os dons espirituais. Alguns falam 9, então hoje nós temos muitos mais. Naquela época relata ali uns 9 dons que a igreja precisa ter. Amém, queridos? Então esta aula eu sei que foi de grande proveito. Eu vou dar uma parada porque a minha voz está querendo falhar aqui e eu vou ministrar à noite ainda. Então eu tenho que dar uma paradinha por esse motivo. Tá bom, queridos? Vamos colocar de pé? Vamos adorar o Senhor? Vai adorar ainda? Vamos cantar um louvor, vou beber uma água, depois a gente volta aqui. Glória a Deus. Só um instantinho, irmão. O Espírito de Deus é o nosso melhor amigo. Glória a Deus. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua
tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Mais uma vez, queridos, Espírito de Deus, Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença, Deus, aleluia! tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença, tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença, mais uma vez, tua presença nos alegra. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Te adoramos, Espírito Santo, tu és o nosso melhor amigo. Poderoso, Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém, queridos? Eu quero, antes de finalizar aqui, irmãos, fazer menção aqui do nome de uma pessoa, do nosso querido amigo Rogério dos Santos. Rogério dos Santos, ele acho que é o líder do grupo, não sei, das 7 trombetas do Apocalipse. E ele tem nos assistido direto. Inclusive ele falou, o culto está transmissão ao vivo nas 7 trombetas do Apocalipse. E ele colocou aqui, ó: se eu morasse aí nesta cidade, eu iria fazer parte deste ministério profético. Bíblia pura. Já estou fazendo parte desse ministério, mesmo não tendo ele aqui na minha cidade. Eita, glória a Deus. Então, poder do Espírito Santo em ação. Mensagem poderosa de Deus é esta, e está falando do poder do Espírito Santo. Aí ele coloca depois aqui, só para finalizar: a igreja sem o Espírito Santo é como o céu sem estrelas, é como o mar sem peixe. A igreja sem o poder do Espírito Santo, ela gera fracassos. A igreja sem o Espírito Santo, ela não tem vida. O que faz mudança nas conversões na vida das pessoas é somente a autoridade do Espírito Santo. Então eu quero agradecer o Rogério aí por essa força, e os demais irmãos estão, muita pessoa aqui, transmissão ao vivo, inclusive a dona Simone Barros, a mãe da minha nora Daiane. Deus abençoe
todo mundo aí. A vontade nossa justamente é essa, que a palavra seja alcançada e que desperte vidas. Então você vai compartilhando, irmão, vai compartilhando, porque precisamos de voltar, ministrar, ensinar novamente a igreja. Já ensinamos bastante, precisamos de voltar, porque nós estamos na dispensação da graça, no mover do Espírito Santo de Deus. E nunca, irmãos, a igreja vai precisar. Olha aqui, irmão, nunca a igreja precisou tanto do Espírito Santo como vai precisar nesta geração. Nesses últimos dias, está se aproximando, as trombetas vão tocar. Amém, irmão? Já está tocando. Então, eu quero agradecer a todos aqueles, você também, muito obrigado por tudo. E agora o nosso momento, o último é a semente. Você pega aí tua semente, pega aqui o gasofilaço, coloca aqui. Vamos abençoar a casa do Senhor. Você sabe que nós ainda pagamos aluguel. No ano de 2021, tudo novamente. Sobrevivemos, mas vivemos no ano 2020. Amém, irmãos? O pastor está aqui sempre pregando, sustentando a igreja com a palavra de Deus. E nós não podemos deixar o Espírito Santo oculto na igreja. Amém, irmãos? Não podemos deixar o Espírito Santo ficar oculto na igreja. Lógico que sempre com cuidado, né? Porque o grande apóstolo Paulo, porque a gente entende que todos os lugares entra meninice, né, irmãos? E aí Paulo lá em Coríntios ele começa a doutrinar sobre algumas meninices nas igrejas também. Mas nós não podemos deixar de falar do Espírito Santo. Domingo que vem, se Deus assim permitir, vamos falar sobre... Aqui, filho, dá um envelope para a moça aí. Sobre o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Amém, igreja? Eu sei que isso vai ser de suma importância, porque nós precisamos muito do poder, da autoridade, da intrepidez do Espírito Santo do Senhor, porque nós somos discípulos de Deus aqui nessa terra. Amém, amados? Graças a Deus por isso, entrega a tua semente. Lembrando que nós estamos sempre às domingo, 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Estamos domingo às 19 horas, no culto de celebração, daqui a pouco, 19 horas. E todas as quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos. Amém, amados? Aleluias. Vamos orar agora, querido. Feche os olhos. Senhor, meu Deus, te adoramos, te agradecemos pela beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome. Te agradecemos, Pai da criação, Deus Criador, o Deus que viu que havia necessidade de uma redenção, de uma salvação do povo, e projetou Jesus antes da fundação do mundo, seu Filho, como Cordeiro Pascal de Deus, para ser imolado por nós, o único e perfeito sacrifício para sempre, para nos dar a nossa salvação. E depois disso, o Filho sobe, senta à destra do Pai e envia o Espírito Consolador, o Espírito que é Deus, o Espírito de poder, para que a igreja pudesse ter autoridade e ousadia nessa terra. O Espírito Santo na igreja é o único que pode impedir a manifestação do anticristo nesta terra, do qual ele já se manifestou. Ele já se manifestou. Então somente o poder do Espírito Santo tem poder para impedir uma manifestação maior do anticristo nessa terra. E a igreja tem que abrir os olhos para isso, e precisa desse entendimento, e que outros pastores, outras igrejas possam também pregar a respeito desse Paráclito, desse Deus Espírito Santo. Obrigado pela semente lançada no gasofilaço. Abençoa a vida dos dizimistas e ofertantes da tua casa. Obrigado por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão do outro lado. Continua orando pelo Reginaldo, Senhor, trabalha, que eu possa receber notícias da vida dele. Leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, dos malfeitores, das balas perdidas. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida,
não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe. Até a noite, 19 horas, culto de celebração. Graça e paz.